Shalom, shalom, bom dia. Segunda semana da contagem do Homer, hoje o 8º dia. E como eu falei, toda semana a gente vai tratar de um tema. Essa semana nós vamos tratar do tema igreja, mas todo primeiro dia nós vamos tratar de uma das manifestações do Espírito do Senhor, que está lá em Isaías 11. Tá com a sua Bíblia aí? Vamos ler. Repousará sobre ele. Ele quem, queridos? O descendente da tribo de Davi, o ramo, o rebento do tronco de Jessé. Ele, Jesus, receberá o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Queridos, às vezes a gente olha esses textos, e parece meio confuso, porque tá falando de Jesus. Como é que você está dizendo para eu caminhar dentro disso? Vocês lembram que Jesus disse que aquele que o seguisse, aquele que caminhasse após ele, aquele que desse continuidade à sua obra, faria o que ele fez e fariam coisas ainda maiores? Então, queridos, sobre nós, por causa de Cristo, porque Cristo é o rebento do tronco de Jessé, do pai de Davi, da linhagem de Davi. Nós somos os ramos enxertados em Cristo. Por estarmos dele, nós podemos fazer nele, por ele e para ele as mesmas coisas que ele fez aqui na terra. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o espírito de sabedoria. Querido, sabedoria é algo que faz parte da oração do cristão, Senhor, me dá sabedoria. Quer ver quando a gente vai pra carne, briga, discute, fala o que não deve? Geralmente, o nosso clamor no arrependimento é: Senhor, me dá sabedoria para mim não fazer mais isso. Mas de fato, queridos, o que é sabedoria? Onde ela é utilizada? Como ela se manifesta? O que é essa manifestação da parte de Deus que está disponível para nós através do Espírito Santo? O Espírito Santo é a fonte de toda a manifestação, e nele está as 7 emanações, as 7 potências que são manifestadas aqui. E o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo já está habitando dentro do nosso espírito, atuando dentro do nosso ser. Então, o que é necessário é nós permitirmos que ele manifeste a sua essência. Espírito, ruach, é um vento, é um sopro, é algo, como eu falei na semana passada, é algo que vem de dentro do íntimo. Mas sabe uma das coisas que esta palavra também é um órgão dos atos mentais. Também ele pode ser a sede do caráter moral. Então, olha só, o Espírito, ele vem e ele tem poder no seu interior para atuar em toda a nossa questão mental. E daí, quando se fala da questão mental, vai estar ligado um monte de coisa, vai estar ligado pensamento, desejo, vontade, os sentimentos, vai estar ligado tudo. E ele pode atuar dentro disso. Assim como ele pode ser a base, toda a nossa estrutura do nosso caráter moral. O que é o caráter moral? É a forma como eu lido no dia a dia com as situações. Porque, queridos, vamos lá, quando a gente fala do Espírito, a gente geralmente pensa em atos. E vai ter língua repartida como de fogo, e o chão vai tremer, e o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. A gente sempre pensa nesse mover. Mas, na verdade, quantas vezes aconteceu Pentecostes, Shavuot, com essa potência de manifestação? 2 vezes, em todo o decorrer da história. Uma no Sinai e outra em Jerusalém, em Atos, No restante, queridos, é o nosso dia a dia. Aonde que o Senhor manifesta poder? No nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa forma de ser, na nossa forma de sentir, na nossa forma de pensar.
E daí é que quando fala do caráter moral, é no dia a dia. É ter um caráter moral, é comprar e pagar, é consertar aquilo que errou, é devolver o que pega emprestado, é ter bons modos, bons tratos, não brigar na fila, não brigar no trânsito, sabe? É esse dia a dia. E isso pode parecer, isso é tão pequeno, mas queridos, vamos lá. Quantas coisas, se não é o Espírito Santo, a gente atua de forma errada. Há uns anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, nós tivemos uma ministração com um apóstolo de Manaus, Canuto Couto, o nome dele. E nessa ministração, ele falou assim que a gente, crente no trânsito, a gente não deveria, né? Xingar, falar palavrão, né? Mas o que a gente faz? A gente buzina. Aquela buzina que está extravasando aquela ira do momento. E que, na verdade, aquela buzina reflete o que está dentro da nossa alma. Queridos, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Até hoje. Eu estou estressada, eu ando de moto, então eu vivo sendo fechada no trânsito, né? Até hoje, quando me vem para buzinar, eu lembro dele falando, eu penso, Deus, essa ira ainda está dentro de mim, eu preciso me livrar disso. Então, isso é o caráter moral, sabe? De não roubar, de ser fiel na nossa conduta financeira, comportamental, relacionamento, sabe? Então, o Espírito que está em nós, ele nos conduz a todas essas essências. A essência da vida e a essência da manifestação, tanto da forma de pensar como na forma de agir. Então, se o Espírito atua na minha forma de pensar, se eu permito que ele atue na minha forma de pensar, automaticamente será muito mais fácil ele atuar no meu caráter moral. E daí vem a sabedoria, né? O que é essa sabedoria? A palavra chokmah, não sei se fala assim, mas é assim que está escrito, tá bom? O que é essa sabedoria? É falar bem, é falar debaixo de uma revelação. Nossa, quanta sabedoria na palavra. Queridos, não é só isso. A sabedoria no original, ela é uma energia para a guerra, ela é uma força para a gente guerrear. Ela também é um poder para a gente administrar ou um poder para a gente executar algo. Então, é algo que eu vou fazer, eu vou executar bem executado, levar até o final, sabe? Eu vou ter habilidade para guerrear. E falando em habilidade, a sabedoria, quando você vai no original e procura os textos que falam acerca disso, você vai ver que na construção do tabernáculo, todas as obras que eram feitas, a obra das mulheres, né, as cortinas, tudo que era construído, a obra dos artesãos, tudo vai falar assim que eles tinham habilidade. É a mesma palavra sabedoria. Eles tinham sabedoria para executar aquilo, né? Eles tinham sabedoria para pegar assim, um projeto de Deus e construir. Entende? Pegar algo de uma informação espiritual e que nem havia sido dada a eles, havia sido dada a Moisés, e eles conseguiam pegar aquilo e tornar matéria. Pegar algo que estava no mundo espiritual e trazer para a terra. Então, eles atuavam, queridos, em tudo isso aqui. Eles tinham a unção, né? A energia é unção, tá? Que nesse sentido. Eles tinham a unção para a guerra. Porque, queridos, imaginem as guerras que eles enfrentaram. Vocês acham que foi fácil, que foi simples? Você imaginou o temor que esses homens, essas mulheres tinham ao executar isso? Ainda mais porque a voz do Senhor foi, olha, faça tudo conforme você viu. E quem tinha visto era Moisés, mas Moisés não estava fazendo. Você imagina o temor, o medo de errar, o medo de fazer fora dos padrões. Então, era uma guerra, eles enfrentavam uma guerra constantemente. Eles tinham um poder para administrar. Vamos fazer o projeto. Bom, para fazer a menorá, a gente vai precisar de tanto de ouro, de tanto de prata, de tanto do fogo, né, da cor. Como é que
como é que a gente vai criar essa cor, queridos? Não é igual agora, que a gente vai lá na loja e fala assim, olha, eu quero essa cor. Então ele sabe que coloca uma proporção do branco, uma proporção do azul, uma proporção do verde, uma proporção do roxo e vai dar a cor que a gente escolheu. Não, não era assim. Eles tinham que administrar bem isso. E depois, dentro dessa administração, eles executavam. Sabe? Isso é sabedoria. E daí você pode ver que não tem muita fala. A gente coloca muito a sabedoria ligado a palavras, a fala, mas de fato a sabedoria está muito mais ligada à execução, sabe? Do fazer, meu Deus, está um problema aqui, como é que eu resolvo? Então, Senhor, me dá sabedoria para resolver isso aqui e daí eu vou administrar e executar para que aquela situação, para que aquele problema seja resolvido, entende? Para que aquela circunstância seja transformada. E isso é sabedoria. E daí, queridos, eu vi falando isso, né, que eu não canso de me admirar com o Senhor. Porque quando eu montei a estrutura, né, do Homer, tá aqui, ó, isso aqui é o meu cronograma. Quando eu montei a estrutura, a primeira semana já foi ok. Eu montei assim, ó, 8º dia, 9º dia, tal. E eu só coloquei o espírito na ordem que tá na Bíblia. E coloquei, e daí fui colocando as formas de atuação que a gente vai falar, que é, entre aspas, os 7 montes. Mas eu comecei pela família e o segundo eu coloquei igreja. Isso aqui foi eu que coloquei a ordem. Mas, para mim, era algo no natural. Mas daí agora, né? Quando eu vou estudar, agora pela manhã, para ministrar, que eu vou no original da palavra sabedoria, tem 2 pontos dessa palavra chokmah. Uma, sabedoria é igual a prudência para assuntos religiosos. Ai, eu não gosto da palavra religião. Queridos, essa palavra existe, ela é real. Né? A gente não pode gostar da religiosidade, a gente não pode gostar da cultura maligna, mas a cultura bíblica, ela tem que se manifestar. Então, a sabedoria é uma prudência para esses assuntos, do como tratar. Por que prudência, queridos? Para que não haja conflitos, para que o menos pessoas possíveis sejam feridas, para que os assuntos fluam, para que a igreja, a religião, entenda isso, ela flua, para que cada pessoa seja colocada no seu ambiente, na sua esfera de atuação. Sabedoria, prudência, sabe? Prudência para fazer, temor porque quando a gente fala de assuntos religiosos, querida, a gente já pensa na estrutura igreja e não é isso. A igreja, ela é necessária, nós vamos falar isso durante a semana, mas ela é necessária não por causa do prédio, ela é necessária porque ela é composta por pessoas, por células desta igreja, que formam o corpo de Cristo. Eu não estou dizendo que a estrutura Techuvá, Brados, Assembleia Batista, não. Eu estou dizendo da estrutura povo. Mas daí é prudência para esses assuntos, para tratar. Olha só, vamos lá. Igreja. Moisés estabelece, né, o primeiro formato de atuação religiosa, que é o tabernáculo. Um povo e Deus no centro. E daí, queridos, era problema 24 horas por dia. Né? E Moisés não estava dando conta. E daí Jetro vem e dá uma palavra de sabedoria. Olha, separa líderes. Líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, de acordo com a sua condição de cuidar. Separa líderes. E esses líderes só vai passar para você aquilo que eles vão ser o filtro. Aquilo que é menor eles resolvem e aquilo que eles não conseguirem resolver ele traz para você. Então vai diminuir muito a sua carga. Sabe? Então, assim, prudência para os assuntos. Prudência, olha, isso aqui você resolve, isso aqui você faz. Deixar as pessoas crescerem. Deixar o evangelho fluir através de outras vidas que não seja você. Sabe? Prudência. Mas outra coisa que está ligado a essa palavra sabedoria. Vamos lá, a palavra sabedoria está ligada a energia para a guerra, né? Habilidade para guerrear, poder para executar, poder para administrar, prudência para assuntos religiosos, mas também ética religiosa. Ética.
Qual é a postura de um líder? Como que um líder deve caminhar? Como que ele deve proceder? Vamos lá, o que a Bíblia fala? Né? Ele tem que ser um homem íntegro, fiel, ter suas finanças em dia, ensinar os filhos, cuidar bem da sua esposa, ser marido de uma só mulher. Ética cristã. Ética. E isso é sabedoria. É sabedoria eu olhar para a Bíblia e falar, opa, isso aqui minha vida não está alinhada não, eu preciso corrigir. Isso é sabedoria, queridos. É nós entendermos que nós precisamos constantemente estar nos alinhando à palavra. Isso é sabedoria. Sabe? É sabedoria de manifestação da presença do Senhor. Então, a sabedoria é muito mais. A gente bagunça tudo, né? Uma pessoa falou bem, falou bonito, não fala, nossa, quanta sabedoria. E às vezes aquela pessoa está sendo só um papagaio, né? Ela copiou, viu o texto e tal, e achou legal e tá replicando aquilo. E não estou falando que isso é errado. Eu estou dizendo que nós confundimos. E às vezes um irmão que tá lá, tá praticando tudo, tá tendo ideias legais que dá para administrar, que dá para executar, que tá dando prudência, sabe? Que tá sendo pacificador, não pacifista, mas o pacificador, vem cá, vamos consertar, não é assim e tal. A gente não vê que esse irmão, ele é cheio de sabedoria. Então a sabedoria é isso. Vamos lá. Quem foi o homem mais sábio? Salomão, né? E o que é Provérbios de Salomão? São conselhos que mexem na prudência, né? Que atuam com prudência em assuntos religiosos, porque ensinam um monte de princípios e ensina a ética religiosa. Olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. Isso aqui é ética, sai, deixa de ser preguiçoso. Não faz parte da postura cristã alguém preguiçosa. E assim por diante. Olha, como que a mulher tem que ser? A conta pagar, olha, não seja fiador. Entende? Nos ensinando, nos dando armamentos para guerrear, nos ensinando um novo posicionamento, nos ensinando a ter ética, a ter postura cristã. Isso é sabedoria. E é isso que eu declaro sobre você e sobre sua casa hoje. Que você seja cheio de sabedoria. Sabedoria para manejar bem as armas para as guerras. Sabedoria para executar projetos, sabedoria para administrar projetos, administrar circunstâncias, administrar pessoas, habilidade, prudência para aconselhar, para tratar de vidas e ética. Ética moral, ética religiosa, ética. Que você seja cheio da sabedoria do Senhor, para a honra e para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Amanhã a gente volta para o 9º dia da contagem do homem. Que o Senhor te abençoe.